São 3 momentos interessantes do Evangelho de hoje. E eu vou dizer para você bem rapidinho, para depois você ficar refletindo o dia todo. A primeira coisa, o primeiro momento, é quando Jesus, ele chega diante de todos aqueles que estão ali e faz uma constatação interessante. As pessoas estavam abatidas, como ovelhas sem pastor. E Jesus então tem pena delas? Não. Jesus se compadece. Jesus tem compaixão. Eu queria que você notasse a palavra compaixão, que é muito interessante. Compaixão não é ter dozinha, não é ter peninha de alguém. Compaixão é sentir o que o outro sente. É assim que o cristão deve ter em relação ao outro e principalmente em relação ao que sofre. Compaixão. Vou te explicar a diferença. Quando você tem dó, quando você tem pena, você olha para a pessoa e diz: ah, que pena, ah, eu tenho dó, mas não faz nada. Quando você passa perto de uma pessoa que está sofrendo, de uma pessoa que está passando fome, você diz: ah, eu tenho tanta pena dessa pessoa, ah, eu tenho tanta dó dessa pessoa, mas adiante vai no seu caminho e não fez nada. O cristão não tem pena, o cristão tem compaixão, como Jesus teve. Compaixão, a palavra compaixão vem do grego kompatos, patos. Patos significa sofrer, né? A palavra patologia é quando você sofre uma doença, né? Patos. Compatos significa sofrer com aquela pessoa, sentir o que aquela pessoa sente. E aí é que está a diferença. Sentir aquilo que o outro sente nos leva a fazer alguma coisa pela pessoa. Então, a diferença está aí. Quando eu tenho pena, quando eu tenho dó, eu só sinto uma pena e dó e continuo o meu caminho. Quando eu tenho compaixão, eu sinto o que o outro sente e sou levado a fazer alguma coisa pelo outro. Então, nós cristãos temos, como Jesus tinha, compaixão, sentir o que o outro sente. Segunda coisa, Jesus percebe e constata: a messe, a plantação, a seara é muito grande e trabalhadores sempre são poucos. E tem uma coisa que você precisa saber: sempre haverá poucos trabalhadores. Por quê? Porque graças a Deus a messe do Senhor é enorme. E mesmo que a gente tivesse milhões de pregadores, milhões de padres, milhões de diáconos, milhões, ainda seria pouco demais. Porque a messe do Senhor é grande, muito grande. E aí é que nós entramos num ponto crucial. De quem é a obrigação de evangelizar? Somente dos apóstolos? Não. Jesus escolheu 12 apóstolos. É muito pouco, gente. Você acredita, você acha que só com 12 apóstolos a gente vai trabalhar nessa messe enorme? Não vai, gente. Então Jesus está dizendo para mim, para você, para todos nós, que é compromisso nosso, de todo mundo. Não tira o corpo fora não, meu filho. Não, é você que vai evangelizar. Não fica confiando só nos padres, nas freiras, no diácono, não. Todo mundo é evangelizador. Pai de família, evangeliza a sua casa, evangeliza aqueles que estão ao seu lado. Mãe de família, evangeliza aí os seus filhos, evangeliza aí sua família. Isso, você, seu empresário que tem aí tantos funcionários junto com você, evangeliza todo esse pessoal com a sua maneira de ser. Você que tem aí o seu grupo de amigos aí, evangeliza você. Somos todos evangelizadores. Não vem com essa história de achar que 12 apóstolos vai evangelizar o mundo todo, porque não vai. É você. Por isso é que Jesus fala:
a messe é grande, os trabalhadores são pouco. Arregaça as mangas e vai trabalhar. E a terceira coisa, Jesus fala, vocês vão ter que fazer isso mesmo. Vem cá, vem cá. Fazer o quê? Está aqui, ó. Está aqui. Curar os doentes. Curar os doentes. Está escrito aqui, ó. Curar os doentes. O que significa curar os doentes? Ah, que as pessoas agora vão ficar curadas porque de uma doença porque você vai rezar. Não. Essas doenças físicas que tem por aí, você toma remédio. Toma remédio. Tem remédio? Tem remédio, tem tratamento médico, tem tudo isso. Você toma remédio, vai ficar bom. Vai no médico e tal. Doença que Jesus está falando são piores doenças. Doença do egoísmo, você tem que curar. Doença da ganância, você tem que curar. Esse mundo doente que está... Doença da obsessão pelas coisas que não tem valor, você tem que curar. A doença que nós estamos no mundo doente. No mundo doente, no mundo de ódio, no mundo de ganância, no mundo de exploração. Isso é doença. O mundo está doente, está doente. Muito mais do que a pandemia, muito mais do que esse momento desse vírus Covid, que é uma doença que precisa ser vencida. Mas nós já estávamos doentes há muito tempo. Já estávamos doentes, o mundo doente. Então somos nós que vamos curar esse mundo de tantas coisas horríveis pelas quais nós estamos passando. E tem muita gente doente. Muita gente doente, muita gente que está morrendo com essas doenças emocionais. Nós precisamos ser responsáveis por curar o mundo. Olha o que Jesus falou também, além de curar os doentes, ressuscitai os mortos. Está escrito aqui, ó, ressuscitai os mortos. Uai, mas espera aí, você vai ressuscitar morto agora? Vai sair agora ressuscitando o morto? Vai no velório e vai querer ressuscitar? Não, não é isso, não. Deus não está brincando com a gente. Jesus não está falando uma brincadeira com a gente, que agora a gente vai sair botando a mão aí e o morto vai ressuscitar. Não. Jesus está falando que tem muita gente que está vivendo como se estivesse morto. Não tem alegria de viver, não tem alegria de estar vivo. Não tem ânimo, não tem entusiasmo. Vive a sua vida como se fosse um morto. Vive a sua vida como sem o entusiasmo de um cristão. Espera aí, você é responsável por ressuscitar essas pessoas. Tem pessoas que vivem como se já tivesse morrido. Quantas pessoas aí enfurnadas nas suas problemas, nas suas vidas de uma forma tão egoísta. Quantas pessoas aí que perderam completamente a motivação. Não tem ânimo para nada, não tem entusiasmo para nada, estão mortas. Você precisa ressuscitar essas pessoas. Você precisa pegar na mão delas e falar, levanta. Aliás, a palavra ressuscitar em grego, ressuscitar é anastasis. Anastasis significa levantar. Tem gente caída, você precisa levantar. Tem gente que está aí vivendo como se tivesse já entregue a dor, ao sofrimento. Você precisa levantar essas pessoas, você precisa ressuscitar. Jesus falou assim, ó, purificai os leprosos. Gente, naquele tempo, o que deixava as pessoas contaminadas era a lepra. E hoje, o que contamina as pessoas? Hoje contamina as pessoas a corrupção. Hoje o que contamina as nossas relações são as mentiras. Hoje o que contamina os nossos relacionamentos são as fake news. Que mundo mais contaminado por tanta mentira, por tanta corrupção. Não é só político que é corrupto, não. Nós às vezes fazemos corrupção em menor escala, mas é corrupção. A mentira, precisamos vencer mesmo. Essa mania de mentira. Somos mitômanos. Mitomania, sabe que é uma doença, né? Mitomania, mito, e em grego é mentira, né? Mito é mentira, mitomania é uma doença que é mania de mentir. Nós mentimos para tudo. Não, purifica esse mundo. O mundo precisa ser purificado da lepra, da mentira, da lepra da corrupção. Precisa ser precisamos haver uma purificação enorme
de todas essas coisas que nos têm contaminado, que nos têm deixado um mundo sem purificação. Você precisa purificar. E, por fim, Jesus diz assim: expulsai os demônios. Expulsai os demônios. Não vá pensar que são os demônios que estão aí, naquelas coisas que você vê na televisão, aquelas bobagens que o pessoal fica fingindo que está com um diabo no corpo. Não. Os demônios são coisas piores que estão por aí. Expulsar o demônio da maldade. Nós temos muita maldade que está dominando o mundo. Nós precisamos tirar essa maldade, este ódio enorme. As pessoas têm ódio. Veja uma coisa, quando você lê comentário de internet, o que é aquilo? Isso é coisa do capeta, coisa do diabo. Precisa tirar o ódio dessas pessoas, expulsar o ódio. Expulsar o ódio. Quanto ódio as pessoas vivem hoje. Quanto ódio para destruir o outro. Que leviandade escrever alguma coisa simplesmente para destruir as pessoas. Nós precisamos exorcizar esse espírito de ódio que nós temos no coração. Expulsai os demônios. Tire esse demônio do ódio, da reclamação, da lamentação, de achar que tudo não está bem de dentro de você. E terminando, isso aqui, regrinha de ouro, de graça recebeste, de graça deveis dar. Religião é de graça, fé é de graça, bênção é de graça. Então, deixa eu dar uma dica para você. As coisas de Deus não têm preço. Não tem preço. Bênção não tem preço. Desconfie. Deixa eu te contar uma coisa. Desconfie sempre quando a pessoa mistura religião com dinheiro. Desconfia. Se você vir padre ou pastor falando muito de dinheiro e falando pouco da palavra de Deus, se você escutar muita coisa de dinheiro, nisso não é religião. Pula fora. Se está falando demais em dinheiro, se está pedindo muito dinheiro, se está trocando bênção por dinheiro, se está trocando graça por dinheiro, se está falando mais da conta bancária do que dos versículos da Bíblia, se estiver falando mais de cartão de crédito do que do coração de Deus, desconfia. Não vem de Deus. De graça recebestes, de graça deveis